O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reagiu à decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo de devolver à PGR a delação do marqueteiro Renato Pereira. Em entrevista ao jornal O Globo, Janot afirmou que a determinação do ministro está equivocada e, se mantida, vai matar a delação premiada no país. Apesar da declaração de Janot, o caso não gerou polêmica entre os integrantes do Supremo. Para vários ministros, a decisão está em harmonia com o entendimento do plenário da Corte, que em junho definiu que os relatores das delações premiadas têm autonomia para homologar os acordos sozinhos ou para devolver o material para a PGR e pedir a mudança de tópicos específicos. Um deles é o Gilmar Mendes, segundo quem é necessário corrigir os erros e abusos nas colaborações. De acordo com o ministro, caso não sejam corrigidos, esses erros podem levar à extinção dos acordos. Andreas, eu vou começar esse tema com você. O Janot alega que, se os procuradores não podem definir as penas a serem aplicadas, o candidato a delator não terá qualquer garantia de que a delação resultará em um acordo benéfico nesse caso, Por isso, segundo ele, essa decisão do Lewandowski pode matar os acordos. Bom, não preciso nem te perguntar por que lado você caminha nessa errado, questão, Ele está errado. Ele estava errado quando era procurador-geral da República e continua errado quando não é mais. Nesse aspecto, continua errando. Ele é coerente. Continua errando. E vai continuar errando, porque tem uma agenda que é muito encampada por ele, de crescimento de autonomia que já é imensa do Ministério Público, de ocupação de espaços, como uma espécie de quarto poder. Eu vou escrever sobre isso terça-feira no Globo. O Ministério Público do Janot é uma espécie de poder moderador. É isso que está em questão nessa matéria. Eu havia dito, e vou reformar o que eu disse, eu havia dito aqui no programa que, embora concordasse com a decisão do Ricardo Lewandowski, ela contrariava o que o Supremo havia decidido em junho. E eu fui rever e repensar e não é verdade. Não é verdade. Está em perfeita harmonia com o que o Supremo decidiu em junho. O que o Supremo disse? Que, uma vez submetido ao Supremo para homologação um acordo de delação premiada, caso o relator encontre alguma ilegalidade, ele pode e deve, evidentemente, se ele identifica essa ilegalidade, o Fachin não o fez, sabe-se lá por quê, talvez por deficiência técnica, o Ricardo Lewandowski identificou e fez certo e devolveu, ele não rechaçou o acordo. O acordo voltará reformado e será homologado, vocês não tenham dúvida disso. Então, o que fez o Lewandowski? Recebeu o troço e encontrou lá ilegalidades que invadiam a esfera de ação do judiciário, estabelecimento de pena, perdão judicial, e invadia o espaço do legislativo, porque propunha termos que não estão previstos nos códigos judiciários brasileiros. Invadindo dois dos poderes, os outros poderes. Então, o que o Ricardo Lewandowski deixou claro na decisão dela, em consonância com o que o plenário decidiu em junho, é o papel do Ministério Público no caso de um acordo de delação premiada. O Ministério Público pode sim, e é o papel dele, negociar os termos. Partindo do pressuposto, aí eu respondo a sua questão, contrariando o Janot, partindo do pressuposto de que o delator é alguém que está encrencado e que vai se dar mal de qualquer maneira. E que, uma vez delatando, benefícios ele terá. Se todos aqueles negociados inicialmente, não saberemos. Cabe ao juiz decidir, mas benefício ele terá. Ele terá uma vantagem. Ele é um criminoso. É isso que está em questão, isso que está colocado, e é certíssimo. Vera. Bom, eu disse aqui no primeiro dia que, claro, que um relator pode devolver uma colaboração judicial para outros, para que ela seja ajustada, e isso já foi feito por vários relatores sem problema. Onde eu acho que o ministro Lewandowski extrapolou um pouquinho em relação ao que o Supremo decidiu é nessa questão sobre se o Ministério Público pode ou não já apresentar o acordo com as penas propostas. Pode, no entendimento do Supremo pode. O Ministério Público tem a autonomia para firmar o acordo e ele naturalmente pressupõe a fixação da pena, porque o delator, quando vai para uma delação, ele tem que obter algum benefício e isso é negociado já no momento de selar o acordo. E o Lewandowski diz que não, que isso cabe ao judiciário.
E não foi isso que o Pleno do Supremo entendeu. Então, nesse caso, eu acho que ele extrapolou sim o que aquela decisão determinou. O que eu acho, e aí de uma maneira mais ampla, olhando a savana, em vez de olhar só esse caso aí, eu acho que o ministro Lewandowski está inserido num grupo de ministros do Supremo que quer rever e que quer diminuir a extensão e o emprego do Instituto das Delações Premiadas. Ele já votou assim em outras ocasiões, votou assim agora, nesse caso, ao devolver esse acordo, e eu acho que a gente olhando a savana e vendo o quadro inteiro, o que está no horizonte é a delação do Palocci, que é a delação que está para chegar no Supremo, que está demorando mais do que deveria e contra a qual todo mundo quer se blindar. É mais ou menos como o assassinato no Expresso do Oriente, cada um tem um motivo para tentar matar essa delação do Palocci, cada um vai dar a sua facada ali. Tem muita gente implicada, muita gente envolvida, e eu sinto no ar um climão para tentar dificultar as coisas. Então, eu acho que esse movimento, que é legítimo, claro que o relator pode devolver, claro que ele pode fazer ponderações no acordo de delação, ele está inserido num contexto maior, que é o de tentar circunscrever o benefício das delações premiadas. E você, Amador, o que pensa a respeito? Eu concordo com a Vera, olhando, né, a grande, né, the big picture, no quadro geral, o que eu consigo identificar é a oportunidade que se tem de, se não diminuir, estancar a sangria, desmoralizar, né, o recurso da delação premiada. É evidente, se você olhar, existe, digamos assim, uma bancada dentro da Suprema Corte, em que vocês, qualquer um daqueles que nos seguem, sabem identificar perfeitamente aqueles que estão, evidentemente, tentando proteger o status quo, né, o establishment, o sistema, ou qualquer forma que você prefira chamar, né, desse grupo do atraso, né, e dessas pessoas que estão, evidentemente, envolvidas profundamente com a corrupção, com a formação de quadrilha, com o desvio de verbas públicas, né, com a lavagem de dinheiro, com a obstrução de justiça. E essas pessoas estão no Legislativo, estão no Executivo, estão no Judiciário. E é evidente que todas as oportunidades, né, serão usadas sem vacilação, para que o pouco proporcionalmente que se avançou no Brasil esses anos, no sentido de pelo menos coibir um pouco esse descalabro, um pouco, né, que se reduz isso ao mínimo. Você pode, no rigor da lei, analisar, foi certo, agiu certo, dentro dos rigores da lei, mas que lei é essa? A quem interessa essa lei? A quem protege essa lei? Né? Eu acho que, acima de tudo, para mim, estão os interesses, né, da civilização brasileira, a construção da civilização brasileira. E não vejo nessas pessoas nenhuma identificação com isso. Elas veem com esse país como sempre viram, né, como um enorme paquiderme, né, paquiderme não, que tem a pele muito dura, mas um enorme boi a quem eles se apegam, feito sanguessugas, né, exaurindo gota a gota a energia do país. É isso que eles querem, é isso que eles vivem. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Vai lá. Quero, porque é o seguinte, para concordar com a Vera, é possível que haja, por trás da manifestação do Lewandowski, interesses ocultos em melar o futuro da delação premiada, em comprometer a Lava Jato. É possível, é preciso desconfiar e apurar. Estamos de acordo. O que a decisão dele tem em termos técnicos, e aí objetivamente, é por isso que eu concordo com ela, é o seguinte: o Ministério Público, para deixar bem claro, ele é o negociador. Ele deve propor termos para aquele que quer delatar, inclusive projetando, a título de proposta, possíveis penas. No entanto, o delator, ou o candidato a delator, precisa ser informado claramente de que isso é uma proposta.
e que estará submetida à análise do Judiciário, no caso do Supremo, para ver se o que está proposto ali fica em linha com o ordenamento jurídico, se está dentro da lei. É apenas uma clareza, cada um no seu quadrado, sobre o trâmite da coisa. Apenas isso, pessoal.